Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos os irmãos. Amém. Damos as boas-vindas a todos os nossos irmãos e àqueles que nos assistem através das redes sociais. Tenhamos nesse momento o coração voltado para a palavra de Deus, para aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações nesta noite. Nós cremos que Deus tem uma palavra para as nossas vidas nesta noite e devemos estar atentos. Tivemos uma semana aí dentro da normalidade, já as pessoas começando a se movimentar nas ruas, ainda não foi flexibilizado completamente o isolamento social, mas na nossa cidade já há uma certa liberdade. Recomendado, é lógico, o uso da máscara, né? Eu também tenho a minha máscara e fazer o que, né? Se não gosta, mas tem que usar, né? É claro que para falar para os irmãos aqui é necessário a gente estar sem, senão os irmãos não vão entender nada do que eu vou falar. Mas a gente vai cumprir o que manda a regra e seguindo as orientações das autoridades, até por uma questão de cuidado. O crente, ele tem que andar de acordo com as normas, de acordo com as leis, de acordo com as orientações, sejam elas de caráter espiritual, que é a palavra de Deus, sejam elas de caráter civil, porque nós vivemos em uma sociedade e nós temos que cumprir o que manda a regra, visando sempre o bem-estar do outro, não apenas o nosso. Porque se nós olhássemos para nós mesmos, nós não usaríamos a máscara. Mas pensando no bem-estar do outro, então nós seguimos a regra estabelecida. Louvamos a Deus também pela participação de todos os irmãos que vieram aqui nos ajudar no bazar. Louvamos a Deus porque houve uma disposição e um interesse, embora o trabalho foi apresentado assim quase que de última hora, né? Pouco tempo para divulgação, mas Deus abriu as portas, Deus preparou e o trabalho foi realizado. E o resultado, inclusive, surpreendeu, porque da outra vez nós tivemos muito mais divulgação, tivemos muito mais gente e dessa vez nós alcançamos metade do resultado passado. E já estabelecemos com a responsável do bazar para nós fazermos terça, quinta, até o final desse mês, das 14 às 16 horas, é isso? Das 14 às 16 horas, de terça e quinta-feira, e no último sábado, dia 30, nós então retornaremos com mais uma etapa o dia todo. Vai ser o sábado das 9 da manhã até as 4 da tarde. E assim a gente pretende fechar o mês de maio aí, com um resultado favorável. Amém. E se os irmãos tiverem pessoas que desejam fazer doações, nos avisem. Se houver necessidade, a gente pode ir até a residência das pessoas para retirar qualquer doação que seja efetuada em prol do nosso bazar. Que Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-lo então para abrir a sua Bíblia na epístola que escreveu Judas. E nós vamos ler o verso 3 deste texto. Os versos 3 e 4. Epístola Universal do apóstolo Judas, que é reconhecido como apóstolo, mas não foi contado entre os 12. E ele também era um dos irmãos do Senhor Jesus, por parte de pai, não por parte de mãe, mas não por parte de pai. Né? Então, nós temos assim escrito na palavra do Senhor: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos.
Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Somente esses dois textos, esses dois versos desse texto, para a nossa meditação nesta noite. Deus tem nos dado um direcionamento quanto a ministrar ao coração dos irmãos a respeito dessa passagem, e após ter refletido sobre esse texto, quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Em diversas ocasiões nós temos falado sobre a importância do crente viver pela fé, experimentar a graça de Deus pela fé, receber as promessas de Deus pela fé, viver a vida cristã que ela deve ser vivida através da fé e se apossar das bênçãos que Deus tem prometido na sua palavra através da fé também. Hoje nós queremos dar uma ênfase específica sobre a importância de você batalhar pela sua fé. E pensando sobre isso e falando sobre esse assunto, nós temos que entender que essa batalha pela fé de que fala o nosso irmão Judas não pode ser entendida como uma tarefa a ser terceirizada para os entendidos, ou para os estudiosos, ou para os teólogos, ou para aqueles que são apologistas. Nós temos que entender que essa batalha é responsabilidade individual de cada crente. Então, eu não posso lutar pela sua fé, mas eu posso e devo lutar pela minha fé. Você deve e pode lutar pela sua fé. Cada um de nós devemos lutar pela fé, porque a fé foi dada a cada um. Não é uma fé coletiva, uma fé que todo mundo tem e que é igual. A fé é distribuída proporcionalmente pelo Espírito Santo ao coração daqueles que creem, e que, portanto, você deve preservar a sua fé e batalhar por ela. Por essa razão ele usa duas expressões: primeiro, exortar, e a segunda, batalhar. A exortação vem no sentido de chamar a nossa atenção quanto à importância do assunto, ou seja, o que é que nós devemos considerar daquilo que o nosso irmão está falando dentro da palavra de Deus, para aplicar aos nossos corações e assim seguirmos a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa jornada na fé. Pensando nisso, todos somos chamados a batalhar pela nossa fé. Paulo exorta seu filho Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 6, versículo 12, a parte A do verso, em que ele diz: milita a boa milícia da fé. E o termo militar aqui vem justamente de uma batalha, ou seja, daquele que entra para uma batalha em favor de alguma causa. A causa pela qual você deve batalhar é a sua fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, porque você corre o risco de perder a sua fé, e é importante que você saiba que você deve trabalhar por ela. Caminhando então nesse pensamento, sabemos que no enfrentamento de qualquer luta ou batalha, se faz necessário empregar meios, recursos e estratégias para vencer. Ninguém vai a uma batalha se antes não tiver avaliado a possibilidade de vencer. Porque se você vai enfrentar uma batalha e você tem dúvidas quanto à possibilidade de você vencer, é melhor você não ir. É melhor você não enfrentar, porque a derrota será realmente previsível. Portanto, nós devemos entender de que modo que nós vamos empreender essa batalha. Se eu tenho que lutar pela fé, que uma vez me foi dada, certamente eu tenho que saber quais são os meios, quais são os recursos, de que modo que eu vou entrar e contra quem eu vou lutar. Qualquer estrategista militar sabe que para enfrentar uma batalha, eles têm que fazer um intenso e extenso planejamento. E conhecer o inimigo, conhecer o terreno onde ele vai lutar contra o inimigo, para que ele possa ter pelo menos a certeza de que ao enfrentá-lo, vai enfrentá-lo de igual para poder vencê-lo.
e saber exatamente quais serão as estratégias a serem empregadas nesse texto, nessa batalha. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4, afirmando: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Portanto, nós podemos entender através dessa declaração, primeiro, que nós temos que militar. Você tem que vestir a armadura de Deus, como diz em Efésios capítulo 6, dos versículos 11 em diante. Mas você tem que entrar nessa batalha. E ao entrar nessa batalha, você tem que saber que as suas armas não são carnais. Porque você não vai lutar contra pessoas. Você vai lutar contra espíritos malignos, contra potestades, contra os príncipes da potestades, daqueles que governam sobre o ar. Ora, se essa é uma batalha espiritual, a nossa arma também tem que ser espiritual. E o apóstolo Paulo está declarando de que as nossas armas não são dessa milícia, mas elas são espirituais e são poderosas para desfazer as obras do diabo. Pois bem, entendemos também que nesse sentido a nossa batalha ela se estabelece num relacionamento com Deus. E esse relacionamento é o desenvolvimento da nossa vida espiritual, da nossa vida cristã, em que Deus participa desse relacionamento juntamente com os nossos irmãos e também até os não irmãos, aqueles que não são membros do corpo de Cristo. Portanto, a nossa batalha é o desenvolvimento de uma vida na presença de Deus, com Deus, através da fé, nesse relacionamento com Deus, com os irmãos e também com as pessoas do mundo. Porque nós estamos no mundo. Porque senão Deus já nos teria tirado desse mundo. Se nós não estivéssemos, se não tivéssemos que viver aqui para desenvolver essa batalha espiritual, então nós estaríamos bem, estaríamos em outro nível. Mas estamos aqui, vivemos neste mundo, utilizamos de todos os meios deste mundo, com a recomendação da palavra de Deus, para vivermos dele como se dele não vivêssemos, para usarmos daquilo que o mundo oferece como se delas não necessitássemos. Mas estamos aqui, e por estarmos, nós precisamos empreender essa batalha de fé. É pensando nisso que Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, quando ele diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estai preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da vossa fé e esperança que há em vós. Ou seja, nessa jornada, nessa caminhada, nessa batalha pela fé, nós vamos ter que sempre responder com mansidão a respeito da fé e esperança que há em nossos corações. E pensando nisso, nós entendemos de que é a nossa maneira de viver. Porque fé, nós entendemos que ela é uma arma espiritual que Deus nos dá, mas ela se aplica à realidade humana, à nossa vida, ao nosso cotidiano, a tudo que fazemos. Tanto que a palavra de Deus nos exorta a fazermos tudo pela fé. E tudo que é feito que não seja pela fé, diz a palavra de Deus, é pecado. Portanto, nós precisamos empreender uma batalha pela nossa fé. Aí surge então uma pergunta: quais armas devemos utilizar nesta batalha pela nossa fé? É importante você saber quais são as armas. Eu me recordo que das 3 fases da minha vida profissional, quando eu fiz curso para poder primeiro ingressar na carreira militar, depois para progredir na carreira militar, nós tínhamos que aprender e depois rever o que se aprendeu a respeito de todos os recursos que são utilizados para o desenvolvimento da atividade fim, que era o policiamento. Portanto, eu tinha que saber qual era a finalidade de todos os equipamentos, de todo o armamento, de todas as ferramentas e tudo aquilo que nós tínhamos à nossa disposição
para desenvolver a atividade fim que era a segurança pública. E isso exigia dedicação, estudo, compreensão do propósito, do porquê aquilo era desenvolvido e qual era a sua aplicação e de que modo deveria ser aplicado, até por uma questão de segurança do próprio agente. Muitas vezes acontecia de colegas do serviço inadvertidamente manusear uma ferramenta, um armamento, e de repente estava lá dentro do alojamento e um disparo acidental. Alguns, inclusive, até perderam a vida com um disparo acidental, porque o camarada estava manuseando aquela arma inadvertidamente, ou seja, sem os devidos cuidados. Então, há riscos se você utilizar as armas que você tem em suas mãos, se você não fizer dentro dos requisitos estabelecidos para a utilização. Portanto, é importante de nós conhecermos quais armas nós devemos utilizar para nós vencermos essa batalha pela nossa fé. E a primeira arma que eu quero colocar com os irmãos aqui nesta noite é a palavra de Deus. É claro que o estudo e a aplicação pessoal das Escrituras é a única maneira de nós nos prepararmos para essa batalha. Se eu não estudar a palavra de Deus, se eu não aplicá-la à minha vida, eu não tenho como utilizar. Porque a palavra de Deus é uma arma poderosíssima. A palavra de Deus diz que ela é uma espada mais cortante do que espada alguma de 2 fios, que tem o poder de penetrar até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração humano. Portanto, ela tem um poder extraordinário. Agora, se eu não souber usar esse poder, eu posso causar danos, inclusive, a mim mesmo e a outros. Por essa razão, o apóstolo Paulo, instruindo a Timóteo, ele diz lá na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Quando ele dá essa recomendação para Timóteo, e naturalmente ele estava transcrevendo essa recomendação não somente para Timóteo, mas também para aqueles que ouviriam de Timóteo as mesmas instruções, ele usa essa expressão que maneja bem a palavra da verdade. E buscando o sentido dessa palavra no seu original grego, é muito interessante, porque demonstra a habilidade daquele que usa o bisturi para fazer o corte, ou da tesoureira que vai cortar o tecido. As irmãs aqui que são casadas, certamente já tiveram alguma experiência de ter que costurar alguma coisa, não é? E aí você pega a tesoura, espalha o tecido sobre a tábua, lá sobre a mesa, e marca lá, naturalmente, né? Pega um gizinho de cima lá e marca lá para poder fazer o corte. E você sabe que você tem que cortar no alinhamento. E é interessante que este corte, se a pessoa não tiver a habilidade, a tesoura pode ser boa, mesmo com risco, o corte pode sair torto. E se sair torto, na hora de costurar vai dar dor de cabeça. A utilização da palavra de Deus, ela tem esse mesmo sentido. Você tem que saber qual é o poder da palavra de Deus para você utilizá-la corretamente. Porque você pode utilizar a palavra de Deus para exortar uma pessoa, para edificar uma pessoa, para consolar uma pessoa. E se você não souber utilizar a palavra de Deus, você vai exortar quando você tinha que consolar, você vai edificar quando você tinha que, na verdade, confortar o coração da pessoa. Então você tem que saber qual que é a função da palavra para aquele momento, para você não falar alguma coisa que não deva ter sido falada, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E se você fala alguma coisa que não é aquilo para o qual a pessoa deveria ouvir naquele momento, corre-se o risco de você muitas vezes causar um dano até para a vida daquela pessoa, porque ela vai acreditar piamente no que você está falando.
E se você não falou o que de fato ela precisava ouvir, você coloca em risco a vida da pessoa. Por essa razão, a batalha pela sua fé tem que passar necessariamente pelo manuseio, pela habilidade de usar a palavra de Deus. E usar aqui é no sentido de você transferir esse conhecimento que você adquire com sabedoria, para que a pessoa possa receber aquele ensinamento e ser abençoada para a glória de Deus. Ainda bem que o vento não levou para longe a mensagem, né? Senão, faz lembrar um dia que foi pregar na igreja, chegou lá, o vento bateu, e pastor, agora não dá para pregar, a mensagem foi embora. E é assim, né? A gente tem que tomar os devidos cuidados aqui. Segunda questão que eu quero compartilhar com os irmãos é a arma da sabedoria. Irmãos, nós temos que batalhar pela nossa fé, mas temos que fazer com sabedoria. Até para você defender a sua fé, porque batalhar aqui é o sentido de defesa, você lutar por ela. Você tem que saber usar as armas de Deus para você defender a sua fé. Consequentemente, se você não tiver a devida sabedoria para poder defender a sua fé, você pode inclusive ser ameaçado pelo inimigo. Porque quando você tem sabedoria, você tem palavra certa para você responder para quem pedir a razão da sua fé. E se você não tiver sabedoria, às vezes você pode entrar num debate, numa discussão, pode entrar num tema polêmico, pode entrar num assunto que não convém, um assunto que não vai edificar, e aí você perde a oportunidade de transmitir para quem está te ouvindo aquilo que a pessoa precisa ouvir. E então você tendo sabedoria, você vai defender a sua fé com propriedade, com segurança, com confiança. E é lógico que nós, quando nascemos na fé, nós não nascemos com sabedoria. A mesma coisa quando nós nascemos nesse mundo, nós não nascemos sábios. Nós vamos aprendendo as coisas da vida ao longo do tempo, desde os primeiros dias. A comunicação dos pais, as palavras que se ouviam, as coisas que se viam, o contato com as coisas, é um processo de aprendizagem que vai trazendo conhecimento e que vai facilitando depois a vivência da pessoa no meio ambiente, no relacionamento com os outros. Imagina uma pessoa que nasce lá no meio do mato. O que ela vai aprender lá no meio do mato? Da sociedade não vai aprender nada, mas ela vai aprender a viver no meio do mato. E certamente para ela vai ser o melhor, porque ela aprendeu a viver ali. Agora, se ela sai do meio do mato e vai para o centro da cidade, o que acontece? Fica perdida. A pessoa, ela entra em pânico. Essa é a realidade. Por isso nós precisamos entender de que na nossa caminhada da vida cristã, nós precisamos de fé para poder nos relacionar com as pessoas e defender a nossa fé quando ela for atacada. Porque nós seremos confrontados em muitas ocasiões a respeito da nossa fé. E se nós não tivermos sabedoria de Deus para podermos responder à altura na defesa da nossa fé, daquilo que nós cremos e por que cremos, nós muitas vezes podemos inclusive entrar em frustração e às vezes até mesmo em contenda. E aí de uma luta espiritual passa a ser uma luta carnal. Por essa razão, a palavra de Deus nos fala em Tiago, capítulo 1, versículo 5, o irmão Tiago ele escreve aos irmãos dizendo o seguinte: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á concedido. Pensa os irmãos o seguinte: quem quer aprender, vai atrás. Não é assim? Hoje nós temos uma facilidade imensa para aprender muitas coisas só ali na ponta da mão, na palma da mão. Por quê? Tudo hoje é facilitado. Até as aulas, em razão da pandemia, estão sendo ministradas via online. Então, não há desculpa para uma pessoa dizer que não pode aprender, que não pode ter sabedoria, que não pode conquistar nada, porque não tem justificativa, pelo fato de ter tudo à sua disposição.
Hoje você pode baixar Bíblias de várias versões pela internet e ter ali para você pesquisar dicionários bíblicos, concordâncias bíblicas. Existem vários recursos que você pode baixar pela internet para você ampliar o seu conhecimento. E isso ajuda o crente a caminhar na sua fé, aprendendo cada vez mais. Portanto, quando o texto diz aqui, quem sente falta de sabedoria, peça a Deus. Esse pedir a Deus é aliar a oportunidade que você tem, porque nem tudo a gente consegue aprender com facilidade. Nós vamos ser humildes, né? Nós não somos tão sapientes assim que a gente possa dizer, eu aprendi instalando os dedos. Não. Tem coisas que demoram para a gente aprender. Você tem que ficar vendo, revendo, lendo e aprendendo, buscando, tirando dúvidas, pesquisando, para você chegar a uma conclusão que seja adequada àquilo que você está aprendendo. Portanto, leva tempo. Porém, nós ainda contamos com a ajuda de Deus, porque quando nós sentimos que alguma coisa não chega no seu ponto, nós temos que buscar de Deus. E principalmente em se tratando de sabedoria. Porque o conhecimento que se adquire nos bancos escolares, que está acessível para todas as pessoas, é o processo natural da vida. Todo mundo tem que ir para a escola, tem que aprender. O mínimo que a pessoa tem que chegar é concluir aí o ensino médio. No mínimo, né? Hoje já se sabe que só o ensino médio não dá futuro para as pessoas. As pessoas têm que ir num terceiro grau. Em alguns casos, inclusive, uma pós-graduação, mestrado, doutorado, e vai por aí adiante, para poder alcançar uma condição melhor. Porém, para a sabedoria, independente de se você conseguir ou não fazer um curso superior, ou se você só tem só ensino fundamental, se você buscar sabedoria de Deus, Deus vai lhe conceder. E a sabedoria de Deus é espiritual, ela é divina, ela não é carnal, ela não é terrena, e ela é moderada, ela é pacífica, ela é tratável, ela é de bons frutos, conforme Tiago fala lá no capítulo 5. Então, quando nós pensamos nessa sabedoria de Deus, é a sabedoria que vai nos dar aquela capacidade de respondermos para as pessoas conforme a situação do momento, conforme o assunto exige. E é Deus quem vai dar essa sabedoria. Por isso, Tiago está exortando de que nós devemos buscar essa sabedoria de Deus. E certamente Deus vai ajudar grandemente a cada um de nós. A terceira arma que nós precisamos ter é o discernimento. E quando nós pensamos em discernimento, é a capacidade para perceber a diferença entre o certo e o errado. Por que isso, irmãos? Porque nós estamos vivendo uma geração que está trocando os absolutos pelos relativos. A sociedade hoje, ela já não enxerga mais os absolutos de Deus como algo que deva ser abraçado. Então as pessoas ignoram os absolutos de Deus. E então passam a admitir os seus relativos. E, por exemplo, nós sabemos que o crente tem que andar pela verdade. E a verdade só tem uma, que é a de Deus. Mas a sociedade, ao tornar relativa essa verdade, ele começou a dizer, ela começa a dizer o seguinte: não, mas é a sua verdade, e eu tenho a minha verdade. Então você fica com a sua verdade e eu fico com a minha, para ninguém brigar. E isso faz com que as pessoas tornem relativo aquilo que é absoluto. E isso faz também com que as pessoas passam a aceitar o que antes era certo como sendo errado, e o que antes era errado como sendo certo. E vão invertendo os valores e mudando os princípios, os conceitos, e abandonando tudo aquilo que antes era o pilar da vida deles. E isso faz com que as pessoas então não tenham discernimento. Por isso o crente, para defender a sua fé, ele precisa de ter discernimento. Porque muitas pessoas que conhecem às vezes até a Bíblia no sentido intelectual, no sentido da letra, podem discutir com você assuntos até mais profundos, entre aspas, do que lhe parece conhecer.
E aí você vai ficar perdido, porque as pessoas vão pegar um texto fora do seu contexto para poder instruir você de uma maneira que não é a verdade. E a gente sabe que um texto fora do seu contexto é um pretexto para se estabelecer uma heresia. Agora, se eu tenho discernimento, e o discernimento é dado pelo Espírito de Deus e pelo conhecimento da palavra de Deus, com a sabedoria que Deus nos dá, nós vamos distinguir o que é certo e o que é errado. E prontamente vamos ter uma atitude correta, porque nós precisamos ter uma atitude pontual, afirmativa a respeito do que é certo e do que é errado. Porque a sociedade está tentando fazer com que nós engolamos o que ela quer que a gente engula. Ou seja, até pouco tempo atrás nós estávamos enfrentando um dilema seríssimo em que se prevalecia na sociedade esses princípios da ideologia de gênero. E por um pouco parecia que estava tudo perdido. Mas felizmente o povo de Deus despertou, começou a clamar e começou a orar e tomar uma posição. Porque é a posição que nós tomamos é que fez com que a sociedade tivesse uma voz que se erguesse para dizer: não, não é isso que Deus estabeleceu, isso está errado, vai contra a natureza humana. E a partir daí então Deus permitiu que as coisas realmente fossem mudadas, e hoje nós estamos sentindo uma certa liberdade de poder seguir adiante na convicção daquilo que é certo em relação ao que é errado. E aí eu digo para os irmãos que o escritor da carta aos Hebreus, ele escreve no capítulo 5, versículos 13 e 14, diz o seguinte: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui o escritor está nos dizendo que pela prática da palavra, e isso é importante nós entendermos, não basta você conhecer a Bíblia, você tem que praticar o que a Bíblia ensina, porque a Bíblia tem ensinamento para todas as áreas da nossa vida. Ela traz ensinamento para todas as situações. Não há área das nossas vidas em que a palavra de Deus não nos dirija. Portanto, nós devemos receber os ensinamentos da palavra de Deus, mas colocá-los em prática. Se eu não colocar em prática, como disse o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu o considerarei como o homem que edificou a sua casa sobre a areia, e vieram as tempestades e os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e foi grande a sua ruína. Então não adianta você receber um bom ensinamento, uma boa palavra, se você não colocar em prática. O discernimento vem pela prática da palavra de Deus. Portanto, é necessário que você alie o conhecimento da palavra, a sabedoria de Deus, ao discernimento, que é o resultado da prática. E aí então a sua vida será acrescentada mais e mais. Quarta arma que nós podemos nos apropriar da palavra de Deus é a correção. E pensando em correção, é o ato ou o efeito de corrigir, de tornar melhor, mais correto. É a qualidade do que é correto, aquilo que é desprovido de erro ou de defeito. Quando você está fazendo alguma coisa e você percebe que o que você estava fazendo não está saindo conforme você queria, o que você faz? Você não desmanja para fazer de novo? Você não volta atrás, peraí, isso aqui não ficou legal. Não é? Depois que você percebe indo conforme você queria, você volta e muda. Essa mudança é a correção. Só que a correção, no contexto geral, é entendido como castigo, como punição. E aí vem uma sociedade libertina e diz: não pode corrigir, porque se você corrigir, você vai ferir a autoestima da pessoa. Você vai acabar com a formação da personalidade da pessoa. Ela vai se tornar uma pessoa recalcada.
E olha, se eu fosse entender dessa maneira, eu era um extremamente recalcado, porque meu pai corrigiu para dedéu. E meu pai era descendente dos nordestinos, e quando eles corrigem para valer mesmo. Né? A gente não fala, lá em casa a gente não fala corrigir, fala apanhar mesmo. Né? Apanhar, mas apanhar mesmo, no trabalho, né? Não tem, quando o filho dá trabalho para os pais, né? Os pais têm que corrigir mesmo. Ora, eu tenho que entender que a palavra de Deus está apontando para um caminho necessário. Eu preciso passar pelo processo da correção, da disciplina. E quando eu leio a palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, eu percebo de que a Bíblia dá essa instrução. E olha o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja completo e completamente instruído para toda boa obra. Talvez você deva ter observado que a sua palavra diz perfeito, né? O perfeito aqui significa completo. Então, o sentido da palavra de Deus é produzir em nossas vidas tudo que é necessário para que nós sejamos completos. Completo é a coisa plena, coisa íntegra, coisa que está satisfeita. Não é aquela perfeição do estado de santidade última que nós alcançamos somente quando chegamos no céu. Nós só vamos alcançar esse estado de perfeição quando chegarmos no céu. Porque aí nós teremos deixado esse corpo, e aí então nós receberemos um corpo novo quando nós chegarmos no céu. Portanto, ao olharmos para esse sentido, a palavra de Deus é um instrumento apto para nos corrigir. E eu preciso aceitar a correção de Deus, porque a correção de Deus visa o meu bem. Se os nossos pais carnais, com as coisas desse mundo, eles estavam sempre nos corrigindo, visando o nosso bem, para um fim proveitoso, enquanto aqui vivíamos, quanto mais o Pai Celestial. Portanto, nós temos que aceitar a palavra de Deus quando ela vem no sentido de nos corrigir. E a correção é necessária até para nos trazer para o caminho correto. Porque às vezes nós pensamos que estamos no caminho certo e os nossos passos, eles estão saindo do caminho. Eu estava terminando de ler o Salmo 119 ontem, como é um salmo mais longo, aí eu li ele todo ontem. Estou lendo a Bíblia toda e já estou no Salmo 119. Já passei do 119. Irmãos, o Salmo 119 inteirinho, ele fala de correção, ele fala de disciplina, ele fala de ajuste, ele fala de comportamento, de atitude, de você lutar contra as coisas ruins que muitas vezes venham sobre a sua vida. Portanto, nós não podemos descuidar da importância da palavra de Deus quanto à aplicação de uma correção. Eu preciso de correção? Sim, preciso de correção. Ah, mas o senhor é pastor, o senhor já... Não. Não se engane. Todos nós precisamos de correção. E lembre-se sempre disso. Deus ama e corrige aqueles a quem Ele tem por filhos. Se estáis sem correção, então já não sois mais filhos, sois bastardos. Ou seja, enquanto nós estamos sendo corrigidos por Deus, é porque Deus está nos tratando como filhos. Se eu estiver sem correção, ou seja, eu não quero correção nenhuma não, até porque corrigir dói. Ninguém gosta de ser corrigido, ninguém gosta de ser cutucado, chamado a atenção, repreendido, exortado. Ninguém gosta. Mas se você entender o propósito da correção, eu tenho certeza que ao aceitar o propósito da correção, a correção vai trazer para você benefícios e não malefícios. Porque andar errado, sim, vai trazer malefícios.
O Salmo 119, versículos 71, 72, se eu não me engano, não é que eu li? Antes de ser afligido, eu andava errado, diz o salmista. Antes de ser afligido, eu andava errado. A aflição muitas vezes, e aí entenda-se como uma medida disciplinar da parte de Deus, e se você ler isso com mais cuidado, por exemplo, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, você vai ver o propósito da disciplina de Deus, e nós vamos pregar numa outra ocasião sobre isso, né? Que é muito importante você entender por que Deus permite que você passe por aflição. Tem alguém aqui que ama ser afligido? Tem não? Tem? Gosta de ser afligido? Não? Nem eu. Ninguém gosta de ser afligido. Mas por que vem a aflição sobre a sua vida? É bom entender sobre isso. É bom saber por que Deus permite que você seja afligido. Porque Deus envia a sua aflição sobre as nossas vidas. Ora, quando eu entendo, aceito e recebo de bom grado, mesmo que doa, eu sou beneficiado. É esse o sentido. E a correção que nós entendemos aqui na palavra de Deus é essa: é permitir que ela produza uma mudança na nossa vida, de maneira que nós venhamos a melhorar no nosso caminhar. E quando nós melhoramos, nós até nos sentimos satisfeitos. Puxa, que bom. Até que enfim, agora estou certinho, né? Estou andando na linha ali. Esse é o sentido da palavra de Deus. Portanto, é necessário que nós sejamos corrigidos, para que o homem de Deus seja perfeito. E perfeito aqui é pleno, é completo. E perfeitamente ou completamente preparado para toda a obra de Deus. Nós estaremos preparados para fazer a obra de Deus na medida em que nós aceitamos as correções de Deus. E isso ajuda, e ajuda muito, o crente a crescer na vida espiritual. O quinto ponto, e já estamos indo para o final, só falta o sexto, é a legitimidade. Essa arma aqui, irmãos, é fundamental. Saber se você está realmente batalhando pela sua fé legitimamente. E pensar em legitimamente é a característica ou condição de quem está em conformidade com as leis morais, sejam elas divinas ou humanas. Nós precisamos estar em conformidade. Estar em conformidade é estar dentro da legalidade. E andar dentro da legalidade é ser reconhecido por aqueles princípios. Por exemplo, se passar alguém aqui, o povo ali está se reunindo ali, está com a pandemia, está com o isolamento. Não, mas se olhar aqui o ambiente, é que as nossas câmeras amigos estão pegando isso, nós vamos ver que os irmãos estão usando máscaras, estão sentados distantes uns dos outros, não é? Nós temos ali as medidas preventivas, não é? As portas estão abertas devidamente, então todos os cuidados estão sendo implementados e nós estamos reunidos, inclusive dentro dos preceitos estabelecidos pelo decreto municipal. Isso significa que nós estamos legitimamente nos reunindo. Por isso não há nenhuma preocupação, nenhuma dificuldade, porque nós estamos agindo dentro da legalidade. Isso é estar em legitimidade. E estar em legitimidade, não há como se travar uma luta se não houver legitimidade para isso. E a exortação do nosso irmão Judas é dirigida aos irmãos que receberam a mesma incumbência e possuem a mesma fé. Lembre-se, a exortação do irmão Judas, ela vem para nós. Para nós que somos membros do corpo de Cristo e que recebemos a mesma fé. E ao termos recebido a mesma fé, nós então estamos legitimamente trabalhando por ela. E aí então, nós temos que entender duas questões importantes. A primeira é, quando Paulo instrui a Timóteo na segunda carta, no capítulo 2, versículo 5, ele diz: e se alguém
também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Ou seja, você tem que batalhar pela sua fé, mas você tem que batalhar legitimamente. Porque se você batalhar legitimamente, você vai ter o resultado da sua batalha, você vai vencer. Se você não militar, não batalhar legitimamente, você não vai ter resultado nenhum. Portanto, é necessário que você esteja dentro da legitimidade, ou seja, em conformidade com os preceitos da palavra de Deus. O segundo ponto é o modus operandi a ser adotado nessa batalha. E Paulo, falando também na mesma carta, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, dos versos 24 e 25, ele declara o seguinte: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Percebo aqui que o apóstolo Paulo dá algumas instruções importantes quanto à maneira de nós militarmos pela nossa fé legitimamente. Primeiramente, nós temos que ser mansos. Me faz lembrar uma experiência registrada no livro Caminhos Gloriosos. Não, é Linha de Esplendor Sem Fim. Linha de Esplendor Sem Fim. É um livro que foi editado pela imprensa metodista e contava a história do metodismo na Inglaterra dos tempos de Wesley. E tinha lá um determinado cidadão que se converteu, e era um cidadão de mais de 2 metros de altura, muito corpuloso, camarada, né, bem forte, e ele saía pregando o evangelho para todo lado. E ele pregava o evangelho com muita ênfase, e ele queria que todo mundo se convertesse. E quando ele chegava num determinado lugar que ele pregava o evangelho, ele esperava que as pessoas se convertessem. E diz o texto lá, se você quiser, depois eu tenho o livro, você pode ler, é muito interessante. Ele encontrou um camarada lá que era turrão, birrento, que não queria saber de nada. E ele então pegou a Bíblia e começou a bater no camarada, fazendo com que o camarada se convertesse. E ele bateu, até que o camarada, cansado de apanhar, disse: tá bom, eu me converto. Aí ele parou de bater. E o texto aqui está dizendo o contrário. O nosso modus operandi, ou seja, a maneira de nós trabalharmos a nossa batalha pela fé, é você pregar com mansidão, com amor, com paciência, com perseverança, para você convencer as pessoas pelo seu testemunho de vida, o seu modo de viver, para que a pessoa creia no Evangelho de Jesus Cristo e então Deus dê a ela o arrependimento. Porque quem vai dar o arrependimento para ela é Deus, não é você. Mas você tem que fazer a sua parte. Isso faz parte então da legitimidade. E por fim, cuidar de sua fé. Tudo que causa mutação, escute bem essa palavra, tudo que causa mutação deve ser enfrentado com muita determinação. O que eu quero dizer com isso? Primeiramente, mutação vem de mudança, tanto de forma quanto de essência. Uma mutação é mudança de forma e a mudança de essência. E a nossa fé, ela tem tanto forma quanto essência. A forma é a palavra de Deus. A essência é a esperança que essa palavra produz em nosso coração. Porque uma fé sem esperança não é fé. Sendo que a fé é o alicerce da esperança. Portanto, nós temos que ter tanto a fé quanto a esperança. É aí que nós entendemos que a nossa luta pela fé deve ser empreendida de tal modo que nada, absolutamente nada, venha mudar o sentido dela. Porque qualquer coisa que mudar o sentido da sua fé, você se perdeu. Você tem que lutar pela sua fé. Não pode permitir que a sua fé seja influenciada por doutrinas heréticas, por exemplo. Já vi pessoas que vieram para o meio evangélico e depois acabaram indo para seita A, seita B, não vou citar aqui por uma questão de cuidado, mas foram para seita A, seita B, que tinha uma aparência de evangelho,
que do Evangelho não tem nada, e no final das contas as pessoas se perderam. Por quê? Porque deram ouvidos a ventos de doutrinas, a doutrinas de demônios, a comichões de ouvidos, a homens que trazem sobre si entendimentos completamente divorciados da palavra de Deus. E nós temos que nos esforçar para manter o princípio da nossa fé, o que nós recebemos de conhecimento da fé que salva em Jesus Cristo. É por isso que Paulo, exortando a Tito, no capítulo 1, versículo 9, ele diz o seguinte: retendo firme e fiel a palavra, a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Retendo firme a fiel palavra. Portanto, a palavra de Deus, ela não pode ser mudada no seu coração. E Jesus Cristo mesmo quem disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Por essa razão nós temos que batalhar pela nossa fé. E batalhar pela nossa fé é empreender, é usar, é trazer para a sua vida prática tudo aquilo que a Bíblia nos dá para nós podermos vencer essa batalha. Porque lembre-se, é uma batalha constante, todos os dias. O inimigo das nossas almas está lutando todos os dias para fazer com que a nossa fé pereça. Jesus, falando para Pedro, ele diz que Satanás pediu para cirandá-lo, mas Jesus disse que rogou ao Pai para que ele não desfalecesse na fé. Isso significa o quê? Que a luta que nós empreendemos para defender a nossa fé é muito grande, e nós temos que usar os recursos, as armas que Deus nos dá na sua palavra, para nós podermos vencer essa batalha. E foi o Senhor Jesus mesmo quem disse em Lucas 18, versículo 8, a parte B do verso: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É uma pergunta que ele deixa. Quando ele vier, porventura ele achará fé? E aí? Como que está a sua fé? Você tem empreendido essa batalha pela sua fé? Você tem abraçado tudo aquilo que Deus te dá como recursos para você enfrentar essa batalha, que é uma batalha espiritual, não é uma batalha carnal. É invisível. Você só vai saber dos efeitos depois que acontecer. Enquanto ela está acontecendo, você precisa manter o seu coração firme na palavra de Deus para você resistir. E se você descuidar em qualquer momento, você pode fraquejar. Por isso é necessário nós atentarmos para a exortação da palavra de Deus, que vê o sentido de nós lutarmos pela nossa fé. Que Deus te ajude. Que Deus te dê sabedoria, te dê discernimento, te dê graça, te dê entendimento na palavra, para que você possa estar firme para resistir no dia mau e permanecer firme e de pé na presença do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te dê graça, que Deus te ajude, que Deus te abençoe e que você possa vencer essa batalha todos os dias. Todos os dias. Hoje você chegou aqui porque a sua fé te ajudou, mas você vai enfrentar amanhã, você vai enfrentar a semana, a continuidade dos dias, e você precisa que a tua fé esteja firmada sempre no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido você a se colocar de pé e vamos fazer uma oração neste momento e pedir que Deus nos dê graça e nos ajude a vencermos. Quem sabe você está enfrentando uma batalha em que a sua fé esteja sendo posta à prova, e lembre-se, a sua fé será posta à prova. Prova muito mais forte do que o ouro é provado pelo fogo.
Lembre-se de que a sua fé será provada mais do que o ouro é provado pelo fogo. E quem sabe você está enfrentando algumas dificuldades, algumas lutas, algumas crises pessoais, algumas batalhas interiores do seu coração, de coisas que você não quer fazer e a sua carne muitas vezes fica insistindo para você fazer, coisas que no seu coração você já tenha até mesmo colocado diante de Deus: Senhor, eu não quero fazer mais isso, me ajuda, mas essa batalha parece que ainda não foi vencida. Quem sabe seja uma batalha com a família, com aqueles que ainda não são crentes, quem sabe aqueles que estão distantes, aqueles que estão resistentes à palavra de Deus, e você sofre por causa disso. Lembre-se, Deus te deu fé para você vencer essas batalhas, mas você tem que batalhar pela sua fé para que ela não desfaleça, para que você continue nos caminhos do Senhor, e você possa contemplar a vitória que o Senhor vai te dar, porque pela fé você vencerá todas as suas lutas, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Por isso Deus te deu uma fé para você vencer, mas você precisa batalhar por ela. Que você coloque isso no seu coração nesta noite, que você busque a presença do Senhor, que você então vença em nome do Senhor Jesus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com Deus nesse momento. Nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade em que nós temos passado na Tua presença, meditando no Teu livro santo, e aceitamos, ó Deus, e recebemos a exortação da Tua palavra quanto à necessidade de batalharmos pela nossa fé. E pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos conceda graça e sabedoria, e discernimento, e conhecimento, que o Senhor nos dê, ó Deus, um coração disposto a receber a correção, prontos, ó Deus, a entender a Tua vontade para as nossas vidas, que o Senhor nos dê um coração manso, que o Senhor nos dê um coração pronto a colocar em prática todos os ensinamentos da Tua palavra. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo trabalhe a nossa mente e o nosso coração, e fortaleça a fé que nós recebemos em Cristo Jesus, e para segui-lo, e segui-lo até o fim. Abençoa os Teus filhos que aqui estão, Senhor. Visita os seus corações. Toca, ó Deus, a sua alma, o seu espírito. Ó Deus, visita-os em nome de Jesus Cristo, e derrama sobre eles, ó Deus, graça por graça, sabedoria, o discernimento, o entendimento, o conhecimento da Tua palavra, das armas espirituais, ó Deus, em Cristo Jesus, para que possam vencer e destruir todas as fortalezas. Assim, Pai, nós te pedimos, estende a Tua mão e abençoa os Teus filhos, e despede-nos na Tua paz, e aqueles que nos assistem, ó Deus, que sejam visitados em sua casa, que sejam visitados e tocados pelo Teu Espírito Santo, e aqueles que, ó Deus, porventura, Senhor, tenham enfrentado momentos difíceis, que pela fé no nome de Jesus Cristo, eles possam receber a vitória, eles possam receber a direção do Teu Espírito Santo, possam receber, ó Deus, a libertação, a cura, a salvação, possam, ó Deus, ser alcançados pela fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Assim, Pai, pedimos, estende a Tua mão e abençoa cada um de nós, é o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, e te dê o Senhor graça para você vencer e continuar a batalha pela sua fé, e você possa vencer em nome de Jesus Cristo. Vamos dar oportunidade às nossas crianças para nós então em seguida estarmos encerrando o nosso culto em nome de Jesus Cristo. Conta a história, Eles foram jogar e eles não se queimaram porque Deus estava lá. Kate? Fale, Kate. É bom você falar. Pode repetir. Ah, tá bom. Pode repetir. Pode repetir também. Repete o nome deles, então.
Quem eram os homens que foram jogados na Mesaque e Abednego. Amém. A missionária Regiane tem uma lembrancinha para dar para vocês. Para vocês terem comparecido nas reuniões anteriores. Tá bom? Muito bem, que Deus abençoe as nossas crianças e elas cresçam em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Amém, gente. Então, as atividades da semana seguem as mesmas, terças e quinta-feira. Nós vamos ter das 14 às 16 horas, bazar aqui funcionando para continuarmos aí com o trabalho. Na sexta-feira, às 20 horas, a nossa reunião. Esperamos em Deus que a gente tenha então a nossa reunião presencial. E domingo, nós teremos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Quarta-feira é o culto regional com o bispo. Até o final desse mês, a gente vai seguindo nesse ritmo, que é a orientação do bispo, então a gente vai cumprir. E depois a gente retoma os trabalhos dos GCELs. E os irmãos vão orando uns pelos outros aí, conforme ensina a palavra do Senhor. Amém? Amém. Feche os seus olhos, estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam sobre as nossas vidas e sobre todo o povo de Deus, hoje, para todos sempre, todos digam amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Está encerrado este culto para a glória do Senhor.